Então, olá a todos, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série sobre memória e imaginação. Eu sou o professor Mário Carboneira, então este é o nosso terceiro vídeo dessa série, não é? E já falamos então da definição de memória e imaginação, já falamos da técnica do Palácio da Memória, certo? E hoje nós vamos atacar então esse conceito de que muito se fala hoje em dia, que é o imaginário. O que é? O que poderia ser esse diacho, esse tal de imaginário, certo? Porque realmente muito se fala sobre ele, mas nós aqui no Instituto, conversando internamente, nós sempre nos deparamos com uma certa imprecisão. Não é uma questão de ser impreciso na definição, mas o fato de que não se define, não se deixa muito claro do que se está falando, se toma como pressuposto que a palavra automaticamente já indica, certo, o que seria o tal imaginário, mas de fato não é assim. De fato se trata de um termo abstrato, um termo relativo à educação e, inclusive, um termo muito novo, certo? Uma novidade que, se nós formos olhar os livros antigos de educação, certo? Os conceitos da antiga educação, das artes liberais, da paideia, realmente não existia um termo que correspondesse a isso. E então nós nos perguntamos, certo? O que isso pode querer dizer, certo? Será que não é o imaginário, não é ele mesmo um tanto imaginário? Então, bem, vamos nós discutir nesse vídeo essa questão, certo? Eu lembro que nós estamos, para quem está assistindo esse vídeo antes do dia 22 de julho, certo? De 2023, estamos ainda com inscrições abertas para o Congresso de Educação Clássica e Artes Liberais do Instituto Hugo de São Vítor, certo? Aqui em Porto Alegre, no dia 22 de julho. Então, corram lá, todos vocês que têm interesse, vai ser muito legal, como tem sido todos os nossos congressos, que na verdade sempre são muito elogiados por aqueles que podem vir. Nós sabemos que nem todos podem, infelizmente, mas quem puder, de certo, não vai se frustrar, nem se decepcionar com o congresso, se vier, certo? Então estão todos convidados. E bem, dito isso, nós vamos falar então do nosso assunto, o imaginário, certo? E bem, o que se diz muito a respeito do imaginário hoje em dia? Se diz que ele é algo necessário, por exemplo, para a nossa vida moral. Se diz que, bem, nós precisamos ler. Isso é uma coisa que realmente quem introduziu essa ideia, até onde eu consigo alcançar, foi o próprio professor Olavo de Carvalho, certo? Ele sempre enfatizou a necessidade da leitura da literatura de ficção, da grande literatura de ficção da nossa civilização ocidental, certo? Aí abrangendo várias culturas, vários povos, que produziram obras que têm algo a dizer ao homem em geral, a todos os homens. Nem só aos ocidentais, certo? Poderia-se dizer que se dirige ao homem enquanto homem. Por isso são grandes obras, são clássicos, certo? Isso é uma das definições de um clássico, não é? Aquele que, independente da sua temática, ele fala algo ao homem enquanto homem, ao homem que está diante da vida, dessas questões da vida, das grandes questões, certo? E então, bem, ele sempre enfatizou, o professor Olavo, que era necessário ler essas coisas porque, bem, nós não podemos ter todas as experiências, nós não podemos viver todos os tipos de vida que há para viver, mas a grande literatura nos pode, certo? Apresentar, pelo menos numa síntese resumida e poética, claro, dentro dos ditames da poética, essas coisas, certo? Essas vivências que nós não vamos ter, mas que podem nos enriquecer, certo? Podem enriquecer a nossa capacidade reflexiva diante dos dilemas da vida, certo? E isso é muito real, certo? Isso é muito real, e uma pessoa que é até difícil imaginar, uma pessoa que nunca teve contato com nada
da literatura. E aí nós podemos abranger filmes, certo? Hoje em dia, como uma nova mídia que está disponível há não muito tempo, certo? Que também pode ser enquadrado nessa definição de literatura, que pelo menos tem algo a ver com a literatura, né? Então, muitas vezes os filmes vão se basear em livros, em obras de ficção, certo? Então, é muito difícil imaginar um homem que não tenha isso e que não tenha ouvido pelo menos uma fábula na vida, um conto de fadas, certo? Ou o nome de Hércules, por exemplo, e seus 12 trabalhos, por mais que não conheça no detalhe, certo? E a própria Bíblia, obviamente, também pode ser a Bíblia, que é o livro, certo? Então, ela também traz, para além de outras dimensões, essa das narrativas, certo? Das narrativas que nos enriquecem, isso que nós chamamos, então, de imaginário. E esse imaginário seria, então, essa coleção, certo? De narrativas e de imagens às quais nós podemos mentalmente nos reportar, certo? Quando diante de uma grande questão da nossa própria vida. Então, sim, nesse sentido nós podemos, então, utilizar este novo termo chamado de imaginário. Ele, de novo, tem algo a ver com a memória, certo? Tem algo a ver com a memória, com essa faculdade que, se você se lembra, no primeiro vídeo dessa série, eu mencionei que, olha, realmente todos sabemos que existe a memória, mas ela não é treinada, ela não é trabalhada, certo? Pela nossa educação enquanto tal, somente indiretamente, certo? Muito indiretamente e de modo precário, certo? Então, nós podemos saber, o imaginário é aquilo que está na nossa memória, certo? Então, de novo, certo? Nós nos deparamos com isso. É algo que nós temos que nos dar conta, que também nessas conversas que nós escutamos sobre imaginário pela internet, por aí, em livros até, por vezes não se enfatiza muito, certo? Nós temos que ter, então, essas histórias na memória e depois trabalhá-las pela imaginação. Como assim? Bom, nós temos que nos recordar delas, certo? Depois de lidas. Certo? Elas não podem simplesmente ser lidas e abandonadas e relegadas a um canto escuro desse depositório nosso mental, da memória, e depois ficar ali, eu lembro que eu li uma vez, sei lá, O Senhor dos Anéis, ouvi o filme. Eu lembro que eu li o Harry Potter, ouvi o filme, nem li, né? Só vi o filme. Sei lá, tá ali em algum momento eu me lembro de uma parte ou de outra, de uma passagem engraçadinha e tal. Isto, certo? Se é só isso que nós estamos pensando, que é o imaginário, então realmente ele não serve de muita coisa, certo? Por quê? Porque, de novo, nós precisamos trabalhar aquilo que nós lemos. Não basta ler e ler vários romances também. Olha, podes ler vários romances, isso vai te fazer algum bem, né? Tu vais melhorar na tua comunicação, nas suas capacidades de comunicação, tu vais até poder conversar, ter algumas conversas um pouco mais inteligentes. Mas se aquilo é lido e depois relegado à memória, a um canto escuro, ao qual depois tu não dás mais a tua atenção, aquilo vai ir se apagando aos poucos, certo? Então, esse é um termo-chave que nós vamos precisar para lidar com o imaginário. De novo, nós vamos falar da meditação. Então, eu gosto muito de enfatizar pelo menos isso, certo? Que é a meditação enquanto técnica chave, talvez até central dos estudos, certo? E, de novo, hoje em dia essa palavra, eu já mencionei em algum outro lugar, essa palavra meditação, ela já está bastante vaga, porque ela se confunde com questões de outras culturas, como técnicas de meditação oriental, e por algumas pessoas já é automaticamente tão rechaçado por ser ligado a isso. Existe toda uma tradição ocidental de meditação,
que não diz e que não tem nada que ver, é só uma coincidência de palavras com aquela oriental, que eu nem vou entrar no mérito, certo? Se tem alguma função ou não para nós, certo? Mas que essa técnica ocidental tem, isso é fato, né? Então, e a meditação aqui nós podemos falar muito simplesmente como simplesmente relembrar, certo? Em primeiro lugar, ela é relembrar aquilo que se leu, certo? Quando nós estamos lendo, nós estamos acumulando diversas imagens, diversas cenas, diversos acontecimentos, certo? Ações que se passam e são narradas, certo? Mas aquilo nós vamos lendo em sucessão e uma coisa nós não podemos parar, certo? Se nós pararmos a cada frase, então realmente a leitura vai ser extremamente picotada. Só que depois de ler, nós temos que tirar um tempo, certo? Separar um tempo para relembrar aquilo que nós lemos e, olha, principalmente aquilo que mais nos tocou na hora da leitura, olha, que isso aqui realmente falou algo mais profundo para mim, certo? Existe também muito disso. Quando alguém vai ler um livro, quando alguém lê um livro, duas pessoas leem o livro, um vai ser tocado mais por certa passagem e outro por outra. Isso é normal. E não há nada de errado nisso. Então, vai haver uma passagem que aquilo vai nos ligar mais ao livro. Então, nós meditamos naquilo. Poxa, isso aqui foi muito similar ao que se passou na minha vida. Certo? Isso aqui... esse personagem esteve diante de uma situação que eu já estive e, bem, ele tomou uma decisão diferente, ou, por exemplo, ele foi corajoso diante de uma situação X e eu não, eu recuei. E para ele aconteceu outra coisa, para mim aconteceu outra coisa, certo? São essas meditações, certo? Ele foi corajoso, mas se lascou, por exemplo, numa determinada situação, né? E eu não, eu fui mais prudente. Ou então eu fui covarde e ele foi corajoso mesmo, certo? Há várias nuances que nós vamos trabalhando, contanto que nós paremos para refletir. E refletindo, certo? Aquela obra vai se tornando, então, para nós, algo mais íntimo, algo mais ligado a nós, e não algo separado. Só aí, né, no nosso entendimento, aqui no Instituto, isso torna parte do chamado imaginário mesmo, certo? Só aí, quando nós tornamos viva aquela história. E também a própria leitura, certo? Deve ser uma leitura imersiva, não pode ser uma leitura despretensiosa, quase como um entretenimento sempre, certo? Nós podemos começar com leituras de entretenimento, mas nós devemos desenvolver pelas técnicas de leitura e tornar aquilo algo mais sério. Sério num bom sentido da palavra, certo? Tem a ver com a raiz de ser, certo? Algo que está ligado com o ser, que nos diz respeito mesmo. Não é um mero passatempo na nossa vida, certo? Então, tudo isso tem de estar implicado quando nós lemos. Senão, realmente, a pessoa vai ficar lendo e dizendo, eu estou formando meu imaginário. Mas, de fato, aquilo não cala fundo, aquilo não entra fundo na sua alma, aquilo não conversa de alguma forma com a sua alma. É só uma história de um cara lá distante, certo? Um certo Odisseu que um dia, voltando então da guerra de Troia, vai parar numa ilha onde se vê de frente com um gigante ali, um ciclope, certo? E acaba humilhando, certo? E aquilo ali, depois, certo? O ciclope faz uma oração para o seu deus Poseidon e Poseidon resolve então ferrar com a vida de Odisseu e realmente ele fica vagando 10 anos pelos mares por causa dessa maldição, certo? Tudo, sei lá, pode ser legal, uma história de aventura, certo? Para nós pode ser isso. Se é uma história de aventura, vai ser um passatempo e aquilo vai nos divertir por algum tempo. Agora, há camadas muito mais profundas nessa história, certo? E aí nós vamos para a segunda questão que eu quero tratar, certo? Que há livros e livros para a formação do imaginário. Então, aquilo que nós fizemos aqui no Instituto,
quando criamos o curso da formação Lendo os Clássicos, nós fizemos questão de separar, certo? A leitura dos clássicos e os clássicos. E ali nós criamos, então, um núcleo de 5 obras que eram, bom, isso aqui não é só um clássico, isso aqui é um clássico dos clássicos, certo? No sentido de que é uma origem, certo? Aquelas obras eram origens para várias outras obras clássicas, certo? Então, a Ilíada, né? A Ilíada, então, dá nascimento a muita coisa, muitas obras que a imitam diretamente ou indiretamente, né? A Odisseia, igualmente, a Eneida, a Divina Comédia, certo? Os Lusíadas, aí mais especialmente para a nossa literatura de língua portuguesa, certo? Que é a nossa língua mesmo, certo? Então, essas obras, sim, elas em especial devem estar no nosso imaginário. Elas em especial nós devemos meditar. Realmente nós temos que colocar essas obras num outro patamar, porque realmente elas estão ali, certo? E tudo mais, né? E os romances, certo? Hoje em dia estão muito mais na moda, parece, os romances. Eles parecem mais próximos de nós, não é? Então, realmente, as pessoas se identificam mais. E aqui nós falamos muitas vezes do Dostoiévski mais como um símbolo, certo? Do que o pessoal gosta de ler. E já é excelente, é maravilhoso que as pessoas leiam o Dostoiévski, porque isso já está muito fora da curva para a média do Brasil, certo? Obviamente. Mas, se nós queremos algo mais profundo, nós temos que ir mais longe que o próprio Dostoiévski, certo? Não é dizer aqui, não é querer equiparar, não tem nem como, por exemplo, equiparar, sei lá, os irmãos Karamazov, ou Crime e Castigo, ou O Idiota, com a Ilíada, certo? Nós temos simplesmente dizer, a Ilíada está aqui num outro patamar, certo? Ou no centro, ou no núcleo. Foi até uma imagem que eu utilizei na época, certo? Está no núcleo e o Dostoiévski está mais para, certo, a periferia. E, certo, são coisas que não podem ser equiparadas, certo? Por mais que alguém goste mais do Dostoiévski que do Homero, eu acredito que isso seja bem possível, né? Não julgo, mas essa pessoa tem que ter noção objetiva de que não tem como comparar. Homero é uma origem, Dostoiévski é algo tardio, muito próximo de nós, certo? Mas Homero traz a chave para muitas coisas que Dostoiévski não traz. Então, isso nós temos que ter em mente, certo? Isso é muito necessário. E aí nós vamos ler, sim, os romances, certo? E nós vamos aprender muitas coisas, até sobre a nossa sociedade hoje em dia. E isso nós podemos até colocar uma categoria, sim, certo? Certas obras são mais horizontais. Os romances parece que são assim. Em geral, são mais horizontais, eles contam a história da sociedade mesmo. Mas outras obras elas são mais verticais, certo? Elas contam histórias num eixo que vai do mais baixo do cosmos até o mais alto, que está até para fora do cosmos, que seria o céu. E aí nós temos uma obra como a Divina Comédia, que ela literalmente é estruturada assim, certo? Então, Dante faz um caminho, certo? Para sair da selva obscura, selva escura, ele, que parece ser um lugar um tanto misterioso, indistinto da vida, ele tem que descer para poder subir, né? Que também é uma estrutura que vai aparecer na na Odisseia, vai aparecer na Eneida, certo? A estrutura da descida da catábase e anábase, certo? É a estrutura que é preciso descer até o mais baixo. E aí certo? Nós saímos até de um plano literal para um plano mais figurado, né? Mais baixo do ser humano, e a partir dali encontrar uma espécie de mola que nos leve para cima, certo? Isso é uma estrutura que está
em algumas obras, certo? Em várias obras, certo? Talvez nós pudéssemos identificá-la numa obra de Dostoiévski, mas ela é muito mais identificável em obras mais antigas, como a Ilíada, a Divina Comédia, a Odisseia, a Bíblia, certo? Então, nós podemos falar de obras, né, de clássicos que tratam da estrutura horizontal, que falam da vida em sociedade, certo? Dos seus percalços, das suas armadilhas, das suas possibilidades até de redenção de uma pessoa, das suas possibilidades de mudança de vida, certo? Esse é um dos grandes temas do romance, certo? E eu destaco 3 romances em especial, por exemplo, que falam disso, né? No século XIX, o grande século dos romances, nós temos nesse sentido Ilusões Perdidas, de Balzac, Grandes Esperanças, de Charles Dickens, e aquele que talvez seja o maior deles, O Vermelho e o Negro, de Stendhal, certo? E ali nós temos, olha, praticamente o mesmo personagem, na sua essência, claro, não nos acidentes, e que é o quê? Uma revista, certo? Uma espécie de revista que quer subir na vida, e isso muito calcado na imagem histórica de Napoleão Bonaparte, que era realmente um cara que não tinha nenhuma perspectiva, né, ao trono, e acabou o imperador da França, certo? Na base da valentia, na base da ousadia, da ambição desmedida, também um pouco de traquinagem aqui e ali, certo? Mas aquilo inspirou muita gente real, na vida real. E os próprios romances refletiram isso. Então, na história de Lucien de Ribempré, das Ilusões Perdidas, certo? Nós vemos isso, um poeta que quer fazer carreira em Paris, né? Um poeta que vive numa cidadezinha do interior, quer fazer carreira em Paris com base em alguns contatos que ele tem com a nobreza, uma baixa nobreza, e ele acha que aquilo e o seu talento vai levá-lo, certo, ao cume da sociedade, e acaba mal, certo? O próprio Pip, do Grandes Esperanças, certo? Que até não acaba tão mal, mas também não tão bem, certo? Ele não consegue exatamente tudo que queria, da maneira que queria. E nós temos o personagem do Vermelho e Negro também, que Julien Sorel, que também, certo, quer subir de qualquer jeito, seja na carreira eclesiástica, seja na carreira das armas, que é a de preferência dele, quer ser um novo Bonaparte, certo? E acaba muito mal também. Então nós temos essas histórias que refletem, então, essas grandes esperanças daquela época, que ainda de alguma forma chegam aos nossos dias, certo? Nós temos hoje em dia ainda muito presente essa ideia de querer subir na vida, de fazer fama, de ser conhecido, de ser notado na sociedade, ser uma espécie de estrela de Hollywood, certo? Ter aquele status. E existem muitas armadilhas nesse caminho, e esses 3 romances em especial, mas outros também, vão falar disso, e vão, com uma espécie de cautionary tale, certo? Vão nos mostrar que, olha, bem, isso aí não é tão simples e talvez não valha nem a pena, certo? Essas são histórias, sim, que devem estar no nosso imaginário, mas elas estão mais naquele ambiente horizontal, que fala da vida dos homens mesmo, certo? Nós temos que nos lembrar, no nosso imaginário nós precisamos ter também e principalmente aquelas histórias que são verticais, certo? Que falam da vida de Deus, ou no mundo pagão ainda, dos deuses, certo? E da influência que isso tem na vida dos homens, certo? E como o homem se relaciona com Deus, como o homem se relaciona com o cosmos que o rodeia, também com a sociedade, certo? Mas aí a sociedade é mais vista como uma etapa, certo? Uma etapa a ser galgada, a ser superada, não a ser conquistada, certo? Como em certos romances de matriz mais horizontal, certo? Então, tudo isso são coisas que
eu acredito que nós devemos ter em conta quando falamos de imaginário, certo? Nós precisamos ter alguns princípios de ordem para encaixar as obras, certo? Não é ler só romances que vai formar o nosso imaginário, muito menos ver filmes, só ver filmes ou ver muitos filmes, muitas séries. Isso pode ajudar, mas deve ser muito bem selecionado, certo? Porque tem muita porcaria por aí e até porcaria disfarçada de coisas pretensamente elevadas, certo? O filme, ele ajuda, mas geralmente, se ele é baseado num livro, é melhor ler o livro antes e ter aquilo como um aporte imagético, né? O filme como uma transposição para imagens, para ajudar na imaginação, mas nunca para substituir. Quando o filme substitui o trabalho da imaginação que nós temos ao ler, a nossa imaginação se enfraquece, certo? E se enfraquece, se debilita e a fonte pode até secar, certo? A fonte de vida da imaginação. Nós temos que ter muito cuidado com isso, certo? E nós devemos saber que nós temos que ler alguns livros em especial, principalmente se nós queremos seguir na via da intelectualidade, certo? Aí certos livros são para a vida, certo? E aí são a Odisseia, a Ilíada, a Bíblia, a Divina Comédia. Claro que a Bíblia está à parte, né? Ela é o principal livro. Não estou querendo colocar tudo no mesmo saco aqui. Só estou dizendo que, do ponto de vista aqui do imaginário, tá? Ela estaria mais ou menos junta, certo? Com a Divina Comédia, com os Lusíadas, certo? Com o teatro de Shakespeare, quem sabe, certo? E outras obras que chegam a esse nível, certo? Querem falar de um romance com Dom Quixote? Sim, certo? Se algum romance chegou perto desse nível, é o Dom Quixote, certo? Há outros que chegam perto, mas o Dom Quixote é aquele que mais claramente parece ter chegado, né? Então, é isso. E, por fim, só para retomar, a meditação dessas obras, a meditação constante, e depois que nós tivermos um bom cabedal de leituras, nós podemos comparar, certo? Uma coisa com a outra. Vamos pegar lá a história de Jonas na Bíblia, comparar com o que o Herman Melville faz no Moby Dick, certo? Que é também daqueles romances que, olha, quase extrapola a sua categoria, transforma em algo mais de tão gigantesco, de tão rico e belo que é, né? Então, nós podemos começar a fazer a comparação. O Melville, então, ele pegou aquele arquétipo da baleia e expandiu, transformou numa coisa mais detalhada, mais prolongada, mais pujante, certo? Não que seja melhor do que a história da Bíblia, mas parece ser mais detalhada, grandiosa, certo? E também não é a mesma coisa, certo? É outra coisa, vamos dizer assim. Mas pode ser comparada, e até deve por aqueles que tiveram essa leitura. E há várias outras comparações possíveis que aqueles que leram muito e meditaram muito podem fazer. Só não podem esquecer a meditação até para, nos grandes momentos de decisão da nossa vida, nós lembrarmos daquele livro. Naquele livro, né, aqui eu vou fazer um grande gesto de ambição da minha vida, mas alguns valores talvez tenham que se ficar para trás, mas eu acho que é momentâneo, depois eu volto a ter a minha velha moralidade. É bom ter cuidado, certo? Há livros que nos dizem que isso é complicado, né? Então, bem, era isso. Se não esquecermos da meditação constante, todo dia dessas obras, certo? E da leitura atenta, com técnica, e nos lembrarmos que há obras e obras, estaremos num bom caminho para termos o tão falado imaginário bem desenvolvido, certo? Então é isso. Ficamos por aqui e nos vemos numa próxima. Até lá.